Vamos agora estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá? Bom, a gente vai estudar algumas regrinhas dessa nomenclatura. Primeiro, a escolha da cadeia principal. Então, a cadeia principal deve conter o maior número de carbonos possível, tá? Então, desde que tenha o maior número de grupos funcionais. Então, essa cadeia principal tem que ter o grupo funcional, tá? Se tiver mais de um, o maior número de grupos funcionais. Isso vai servir para quando a gente for estudar outras funções orgânicas. Para hidrocarbonetos, né, agora no momento, a gente precisa, então, que essa cadeia tenha maior número de insaturações e tenha o maior número de grupos radicais substituintes, das ramificações, tá? A gente tem um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente tem essa cadeia. Como é que a gente faz para saber qual é a cadeia principal? A gente vai contar o número de carbonos. Então, se a gente contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7, né, maior do que 6. Então, a minha cadeia principal é essa aqui que está grifada em verde, tá? Então, essa vai ser minha cadeia principal. Tem maior número de carbonos, tá? Vamos lembrar o nomezinho da cadeia principal, gente? Vamos lembrar a nomenclatura lá? Eu tenho 7 carbonos, começa com et, né? Aí depois eu tenho somente ligações simples, ou seja, uma cadeia saturada, A, e por último, AN, né? AN. E por último, hidrocarboneto O. Então, vai ser heptano, tá? Aqui eu tenho outro exemplo. No caso, eu tenho uma cadeia ramificada e insaturada, tá? Aqui eu só tenho uma ramificação. Nessa eu tenho duas ramificações. Então, se eu tenho uma cadeia insaturada, eu tenho que ter, a minha cadeia principal tem que ter essa insaturação. Então, aqui nesse exemplo, ele já colocou a cadeia principal que tem 6 carbonos. Por quê? Porque é o maior número de carbonos. Se a gente fosse descer a partir do 3, ficaria 4, 5. Ou se a gente fosse subir 3, 4, 5, também ficaria com menos carbonos. Então, aqui eu tenho uma cadeia com mais carbonos, 6 carbonos, então é essa que vai ser a minha principal. E no caso, eu tenho a minha ramificação metil, etil, que ele já colocou aqui. A nomenclatura dessa cadeia principal aqui são 6 carbonos, ex. E eu tenho uma cadeia, uma ligação tripla, in, IN. Hidrocarboneto O, hexino. Só que eu tenho que colocar a posição da minha ligação tripla. A posição da ligação é sempre o primeiro carbono, tá? Da minha ligação, no caso, da minha insaturação. Então, o primeiro carbono que está fazendo é esse carbono 1 aqui. Ele está fazendo uma tripla ligação com o carbono 2, tá? Então, esse carboninho aqui, esse número 1 que vai entrar na minha nomenclatura. Então, vai ser ex-1-ino. Aqui a gente tem... Deixa eu pulei alguma coisa aqui. Não, pulei não. Vamos lá. Quando em uma estrutura, aí no caso se eu tiver em uma estrutura, 2 ou mais cadeias carbônicas apresentarem o mesmo número máximo de carbonos, será considerada como cadeia principal aquela que tiver o maior número de ramificações. Então, eu tenho essa estrutura aqui, tá? Então, como é que a gente vai... Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras duas. Contar o número de carbonos para saber qual é a cadeia principal. Então, na primeira possibilidade, vamos ver aqui. Nessa primeira possibilidade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ou seja, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal e tenho um grupo, né, metil aqui em cima e um grupo etil aqui embaixo. Então, eu tenho 2 ramificações, tá? Na possibilidade 2, vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também na cadeia principal, mas eu só vou ter um grupo aqui ramificado, tá? Esse grupo aqui é um só, a gente chama de um só, porque só ele, ó, só esse carboninho que está ligado a esse carbono da cadeia principal, então a gente chama isso aqui de um grupo só. Que grupo é esse? É o isopropil. Então, qual vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser a possibilidade 1. Por quê? Porque eu tenho
dois grupos ramificados, dois grupos radicais. Aqui eu só tenho um só. Então, quem ganha é que tem mais número de ramificações, tá? Bom, como é que a gente vai numerar a cadeia principal? A numeração, ela vai seguir uma ordem de preferência, tá? A partir da extremidade. A ordem é a função, insaturação e a ramificação. Então, se eu tenho uma cadeia com uma função diferente de hidrocarboneto, eu vou olhar lá a função e vou começar a partir dela, tá? Onde eu estiver mais próximo da extremidade. Segundo lugar, se eu não tenho a função, mas só tenho insaturação, então eu vou começar a partir da insaturação, ou seja, a insaturação tem que estar mais próxima da extremidade, ou a ramificação, tá? Então, isso daqui é relacionado à ordem de preferência. Então, começamos então a numerar a cadeia pelo carbono que contiver um grupo funcional, quando for diferente de hidrocarboneto, contiver a menor insaturação, ou seja, aquele que tiver na mesma cadeia uma dupla ligação, uma tripla ligação, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é a dupla ligação, menor insaturação. Então, eu vou começar a contar a partir desse, né? Quanto mais essa dupla ligação estiver mais próxima da extremidade, melhor. Eu vou começar a partir desse aí, tá? A partir dessa extremidade. Ou quando contiver radicais, no caso, ramificações. Então, por exemplo, a gente tem essa estrutura aqui, tá? Com 7 carbonos, que é o heptano. Heptano é a nomenclatura da cadeia principal, tá, galera? O que eu tenho aqui? 7 carbonos. E eu tenho um metil, ou seja, eu poderia ter começado daqui ou daqui, né? Se eu começasse daqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, minha ramificação ficaria no carbono 5. Mas como eu comecei daqui debaixo dessa outra extremidade, então a minha ramificação vai ficar no carbono 3. Ou seja, a menor numeração, tá, da minha ramificação. Então, eu vou começar sempre dessa forma. Eu começo pela extremidade em que eu consiga colocar, né, ter a numeração da minha ramificação, que ela seja menor, tá? Então, esse 3 aqui vai ser menor que 5, se fosse começar pelo outro lado, né? Bom, vamos ver um pouquinho de ramificações, vamos lembrar um pouquinho das ramificações, dos radicais, né? Hidrocarbonetos ramificados apresentam pelo menos um carbono terciário, olha o carbono terciário aqui, ligado a outros 3 carbonos, ou um quaternário. Não existem ramificações em carbonos secundários e primários, tá? Tipos de ramificação, galera. Então, vamos ver aqui alguns tipos os principais, né, que a gente mais vai ver, vai mais utilizar. Então, a gente tem aqui o metil, o etil, N-propil, vocês podem ver como propil ou N-propil. N-propil porque está começando logo no primeiro carbono, tá? Então, a gente chama de N-propil. Isopropil, que é no segundo carboninho aqui, no carboninho do meio, a valência. O N-butil, olha o N de novo aqui, primeiro carbono do butil. O sec-butil, aí esse sec aqui quer dizer segundo, ou seja, no carbono secundário, né? Então, o carbono secundário do butil, quem é? Esse carinha aqui. Então, se tiver a valência aqui, vai ser o sec-butil. O terc-butil, carbono terciário. Então, quem é o carbono terciário? É esse carinha aqui do meio, né? Que está ligado a outros 3 carbonos. Então, a valência nele, tendo 4 carbonos, sendo um butil, se a valência estiver nesse carbono terciário, ele vai se chamar terc-butil. Isobutil, eu tenho aqui um carboninho primário, tá? Numa cadeia, eu tenho um carboninho primário nessa cadeia aqui, então é o isobutil. Eu tenho 4 carbonos, mas a minha valência está nesse carboninho primário, ou seja, de uma cadeia ramificada. O N-pentil, olha o N aqui de novo, N, porque está no primeiro carbono, só que são 5 carbonos, tá? Fenil, que é um aromático, né? Quando a minha valência está diretamente nesse carboninho aqui, ligado ao anel. O benzil, quando a minha valência está no carbono ligado ao anel, não carbono do anel, tá? Aí ele se chama benzil. Essas duas aqui são mais, não são tão usuais, são outros tipos de ramificações, mas a gente tem que ver o vinil, que é ligado a uma dupla, né? A ligação,
valência e o alil. A valência está no carbono primário ligado a um carbono com uma ligação dupla, mas sendo com 3 carbonos, né? Que é um propenil. Aqui outros tipos de ramificações. Aqui